Olá, vamos continuar Apologia de Sócrates, parte 12. Estamos quase acabando a primeira parte da defesa dele, antes dele já saber da sua condenação, apesar de que ele já sabe que vai ser condenado, né? Mas talvez pareça estranho que eu ande pelas ruas a dar conselhos em particular e a meter-me nos assuntos dos outros quando em público não ouso aparecer nas vossas assembleias e dar conselhos à República. Isto deve-se ao que, frequentemente e em toda parte, me ouvistes dizer que um sinal divino e demoníaco se manifesta em mim, fato que Meleto transformou em tom de chacota num dos pontos da sua acusação. Isto começou já na minha infância. É uma espécie de voz que, quando se faz ouvir, me desvia sempre daquilo que me proponho fazer, mas nunca me impele a agir. É ela que se opõe a que me ocupe de política, e creio ser muito bom para mim ser por ela daí afastado. Na verdade, atenienses, estáis cientes de que se eu me tivesse metido nos assuntos públicos desde a minha juventude, estaria morto desde a minha juventude e não teria prestado qualquer serviço nem a vós nem a mim próprio. E não vos irriteis contra mim se vos digo a verdade. Não há ninguém que possa salvar a sua vida se opuser corajosamente a vós ou a qualquer outra Assembleia Popular e se quiser impedir que se cometam muitas injustiças e desigualdades dentro do Estado. É absolutamente necessário, quando se quer combater realmente em favor da justiça e se quer viver algum tempo, ficar-se confinado à vida privada e não tocar na vida pública. Vou parar só um pouquinho. Aqui Sócrates dizendo algo importante, que ele ouvia uma voz dentro dele desde cedo, que é a voz que dizia para ele se ele estava agindo de acordo ou não com os desígnios, vamos dizer assim, da sua alma. Inclusive, ele vai falar sobre isso mais para frente. Ele vai dizer: olha, se eu não fiz nada diferente do que eu estou fazendo nesse júri, é porque a voz não me mandou falar. Então, ele até justifica a sua própria morte quando ele reconhece que esse é o desejo, vamos dizer assim, da lei, né? Da lei maior, da lei do Dharma, da causa e efeito, que está tudo ok no sentido dele morrer, e por isso ele não está fazendo nada ao contrário. E aqui ele reforça algo que ele já disse, né? Que ele sabe que se ele agisse na política, ele já teria sido morto antes, porque as poucas vezes que ele agiu contrário a algumas coisas que estavam sendo feitas e se deu bastante mal. Uma delas foi, inclusive, que é um dos motivos aqui também que as pessoas estão contra ele, quando os generais não enterram os atenienses, e isso era muito grave depois de uma batalha, eles abandonam os corpos, e Sócrates, ele é contrário que eles sejam julgados em grupo, ele acha que eles têm que ser julgados individualmente. Então, isso também é considerado um absurdo, porque para os atenienses, muitos deles, como assim alguém que deixa os nossos mortos e não enterra, não devem ser automaticamente, vamos dizer assim, condenados. Vou continuar um pouco mais. Vou dar-vos fortes provas disso mesmo, não por meio de palavras, mas coisa que pesa muito junto de vós, por meio de fatos. Ouvi então o que me aconteceu e ficareis por aí a saber como o receio da morte é impotente para me forçar a ceder o mínimo a alguém no que for contrário à justiça, e como, por não ceder, correria o risco de morte certa. Vou falar-vos favoravelmente de mim como um advogado de defesa, mas faço-o com toda sinceridade. Jamais exerci, ó atenienses, mais do que uma função pública. Fui senador. Ora, aconteceu que a tribo Antioquida, a que pertenço, estava de posse da Pritania na altura em que queríeis julgar conjuntamente os 10 generais que não tinham recolhido os mortos depois do combate naval. Isso era contrário à lei, como todos vós reconhecestes depois. Fui então o único entre os prítanes a opor-me a qualquer violação da lei e a votar contra vós. Os oradores estavam decididos a denunciar-me e a citar-me injustiça, e vós os estimuláveis com os vossos gritos.
Nem por isso deixei de pensar que era meu dever enfrentar o risco até ao fim do lado da lei e da justiça, antes que pôr-me do vosso lado e ceder às vossas injustas resoluções por medo da prisão ou da morte. Passava-se isto quando a cidade ainda se encontrava em democracia. Quando veio a oligarquia, foi a vez de os 30, enviando-me com outros 4 à rotunda, me darem a ordem de trazer de Salamina Leão Salaminense para o condenarem à morte. Davam frequentemente ordens desse gênero a muitos outros para associarem à sua responsabilidade o maior número possível de cidadãos. Nesta circunstância, mais uma vez fiz ver, não por palavras, mas pelos meus próprios atos, que, se o posso dizer sem vos chocar, a morte me não preocupa nada, e a minha única preocupação é não fazer nada de injusto ou de ímpio. Também naquele poder, por muito forte que fosse, me não impressionou ao ponto de me levar a cometer uma injustiça. Quando saímos da rotunda, os outros 4 partiram para Salamina e de lá trouxeram Leão, enquanto eu voltava para minha casa. Porventura teria pago com a minha vida se aquele governo não tivesse sido derrubado pouco tempo depois. Esses fatos ser-vos-ão comprovados por um grande número de testemunhas. Aqui, mais um momento em que ele se nega a agir de forma injusta, no momento em que existiu um governo tirano que pede para ele ir buscar uma pessoa, ele junto de outras pessoas, que essa pessoa ia ser levada à morte, e ele, sabendo que aquele era um ato injusto, se recusa e vai para casa. Um momento dramático, real que aconteceu, e se o governo não tivesse caído, certamente Sócrates teria naquele momento sido levado à morte. Veja a importância da justiça para ele. Mais do que o medo da morte, é a necessidade de fazer o ato justo. Julgai vós agora que eu teria vivido tantos anos se me houvesse metido nos assuntos públicos e se por tratá-los como homem honesto houvesse tomado a defesa da justiça, colocando-a como se deve acima de tudo? Bem difícil seria, atenienses, e nenhum outro mais do que eu o conseguiria. Quanto a mim, durante toda a minha vida, terão de reconhecer que sempre me revelei desse modo nos ofícios públicos que pude cumprir, como igualmente nas minhas relações privadas, nunca havendo cedido a ninguém um sentido contrário à justiça, nem sequer a nenhum desses que os meus caluniadores dizem ser meus discípulos. Nunca fui de fato o senhor de ninguém. Mas se alguém houver que deseje ouvir-me quando falo e cumpro a minha missão, jovem ou velho, nunca recusei esse direito a ninguém. Não sou homem que fale para ganhar dinheiro e que me cale se não moderem. Estou tanto ao dispor dos pobres como dos ricos para que me interroguem ou, se preferirem, para que eu lhes ponha questões e eles ouçam o que tenho a dizer-lhes. Se um ou outro de entre eles se tornar honesto ou desonesto, não é justo tornarem-me responsável, pois que nunca prometi nem dei qualquer lição a alguém. E se houver pessoa que pretenda ter alguma vez aprendido ou escutado de mim em particular qualquer coisa que todos os outros não tenham igualmente escutado, ficai sabendo que não diz a verdade. Belíssimo aqui ele dizendo, bom, eu sempre fui um homem que trabalhei no sentido de dizer às pessoas aquilo que eu acredito, aquilo que é justo, nunca por dinheiro. Se as pessoas me perguntam as coisas, eu digo. Agora, não posso ser responsável se a pessoa age de uma maneira ou de outra, né? Inclusive, se alguém diz uma coisa distinta do que os outros dizem ter escutado, fique sabendo de que isso não é verdade, né? Porque cabe aqui a honestidade, gente, a cada uma das pessoas. Por mais que uma pessoa possa dizer, se alguém não quiser ser honesto, a pessoa não será, porque esse é um critério individual. Então, ele cumpre a missão dele, é isso que ele está dizendo aqui, como um mestre, né? E os discípulos têm que cumprir as suas, quer dizer, ter o discernimento de ouvir a mensagem, nas questões que foram colocadas, as respostas, e dentro de si achar se isso é justo,
se isso é pertinente e aí seguir o caminho que a própria pessoa escolha. Aqui uma coisa importante que nos ensina que também não basta ter mestres, né? Porque o discernimento cabe a nós, a maneira como vamos agir. Beijos para vocês, pessoal. Continuamos na sequência. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.